Não importa o que a lenda dissesse, devido às duplas influências da topografia e da radiação mágica, o Grand Canyon Margaret sofria de condições geográficas estranhas e um clima natural em constante mudança. No Great Canyon Margaret, vários terrenos como pradarias, montanhas, florestas, pântanos e desertos podiam ser vistos. Além disso, em um momento, pode haver chuva e, no momento seguinte, uma tempestade aterrorizante. Quanto às enormes tempestades de areia intermitentes, elas eram uma calamidade da qual até os magos oficiais tinham de escapar. Felizmente, as tempestades de areia em larga escala tinham seus horários específicos, portanto essa passagem não estava completamente fora de questão. Avançar através desse ambiente foi um teste severo para o corpo físico e a força espiritual de um magus. Quanto ao lobo lupino sentado, foi uma espécie única que cresceu dentro do Grand Canyon Margaret. Como se estivessem passando por evolução e modificação através da radiação, as espécies originais de lobos das montanhas, no espaço de um longo tempo, evoluíram para um organismo que foi completamente capaz de se adaptar ao terreno e ao clima do Great Canyon Margaret. Quanto aos mágicos de ambos os lados do Great Canyon Margaret, eles capturaram, domaram e transformaram esses lobos em uma ferramenta necessária para viajar através do Great Canyon Margaret. De acordo com as suposições de Leylin, por trás do Pabibrook Axé, havia definitivamente uma ou mais famílias de magos grandes que tinham juntado as mãos. Senão, eles não seriam capazes de colher benefícios tão grandes deste imenso território. Os lobos de tremoço assentado, de constituição robusta, corriam continuamente pela pastagem, avançando de tempos em tempos para evitar os obstáculos à frente. Seus afiados caninos e garras eram o suficiente para lidar com a maioria das criaturas selvagens, poupando os magos de terem que lançar feitiços e deixá-los descansar. Rumble em uma fração de segundo, o céu inicialmente claro estava coberto por nuvens, e relâmpagos semelhantes a serpentes rolavam pelo céu, emitindo trovões retumbantes. O mais misterioso foi que, do lado de Leylin, o tempo ainda estava bom. Um lado do céu estava claro, enquanto o outro era sinistro, preenchendo-o com um tipo de beleza estética indescritível. É uma tempestade. Preste atenção e evite se molhar. O líder, um velho velhote, falou de primeira linha. Uma votação havia passado no partido, finalmente escolhendo os dois que mostrariam seus rostos como líderes temporários. Droga! As orelhas de Leylin se contraíram quando ele ouviu uma mulher reclamar da frente. No entanto, ele não se incomodou com ela, apenas tirando uma lona grande do saco do lobo lupino sentado e colocando-a sobre o corpo. A velocidade dos lobos foi extremamente rápida, então depois de uma dúzia de minutos, eles entraram na região das tempestades. O vento frio estava zumbindo, imitando facas cortando contra o rosto de todos. Peter Pater não muito tempo depois, pingos de chuva do tamanho de um feijão caíram, rapidamente se transformando em uma chuva forte. Sob a chuva, a pastagem se transformou em um pântano. O chão lamacento impedia os passos dos lobos. Quanto aos pontos cegos, eles estavam cheios das armadilhas da areia movediça. Uma vez que alguém entrasse em um, logo seriam engolidos inteiros. O lobo que Leylin estava montando soou um longo silvo e, imediatamente, suas 4 patas de lobo emitiram luz branca. Raios de luz começaram a se formar dentro do brilho branco vertiginoso. Quando os raios de luz começaram a se dispersar, uma espessa camada de pele de lobo podia ser vista acima de suas patas. Quando a pele estava espalhada, parecia um casco. O lobo seguiu na água como se fosse terra plana. A velocidade de toda a equipe ficou mais rápida. Uma criatura formada a partir de uma combinação de natureza e magia, verdadeiramente mágica. Leylin suspirou em admiração enquanto gentilmente acariciava a corcova do lobo na frente dele. Nesse instante, os pelos lobos da corcova se juntaram e se tornaram semelhantes a uma camada de pele, aderindo à superfície do lobo. Ele tinha uma camada de óleo, fazendo com que se parecesse com uma capa de chuva. A chuva continuava a rolar do corpo do lobo, e nenhuma gota permanecia no lobo. Esta é apenas uma montagem comum. O boato indica que dentro da região do Magus da Luz existem infinitas montagens mágicas.
Algumas eram naturais e eram capturadas na natureza, e outras eram feitas pelo homem, fazendo com que fossem bizarras e exóticas. Os olhos de Leylin começaram a mostrar uma expressão de desejo. Com a velocidade do lobo, eles foram capazes de fazê-lo antes de escurecer. Leylin e seu grupo finalmente conseguiram sair correndo da zona de chuva torrencial e entraram em uma floresta de pedras. Esta noite, vamos descansar aqui. Pite suas tendas e deixe os lobos ao redor do perímetro. Não se esqueça de alimentá-los. A maga gritou. Ao ouvir isso, os magos contiveram e alimentaram suas montarias. Eles também começaram a armar suas tendas na floresta de pedra. Muito em breve, um círculo de tendas negras foi visto reunido de perto. Os lobos sentados estavam circulando em torno das tendas, deitados, como se estivessem vigiando. Em uma tenda especial, Leylin terminou sua meditação e olhou para seu status. Leylin Farlier. Rank 1 Varlock, Bloodline, Serpente Kemoen Gigante. Força, 7.1, Agilidade, 6.7, Vitalidade, 8.5, Força Espiritual, 28.3, Poder Mágico, 28, Poder Mágico está em sincronia com a Força Espiritual. Conversão de Essência Elementar, 1%. Status, saudável. O progresso de um mago sempre foi gradual. Depois de tantos dias de meditação, a força espiritual de Leylin só aumentou em 0,1. No entanto, comparado aos magos que não usam recursos de alta qualidade para simular o crescimento da força espiritual, Leylin só precisou perseverar na meditação todos os dias para que sua força espiritual crescesse. Esse ritmo foi considerado superpoderoso. Quanto à conversão da essência elementar, não apenas era um dos requisitos para avançar para um nível 2 magus, como também era um método crucial para aumentar o poder de magias de rank 1, de modo que não poderia ser negligenciado. Leylin já havia descoberto um pouco as falhas do feiticeiro. Como um pequeno ramo dos mágicos antigos, não só Varlocks tinha que desenterrar o poder de sua linhagem, eles também não podiam negligenciar em seu cultivo como um mágico. Isso significava que os requisitos de avanço para os Varlocks eram os mesmos dos magos. Além disso, eles tinham as limitações de sua linhagem. Mesmo quando um Varlock de nível 1 tivesse atingido os critérios de avanço, se a concentração de sua linhagem não fosse alta o suficiente, então o avanço provavelmente falharia, ou não teria um feitiço inato após seu avanço. De acordo com a simulação do chip, isso foi muito possível. Este foi de fato o caso, se deu mais atenção. Se o caminho de Varlocks fosse aquele superior, todo o mundo magus teria sido predominantemente Varlocks e não a situação atualmente observada. No entanto, com condições tão severas para o avanço, uma vez que um feiticeiro conseguisse romper, seu poder muitas vezes superaria o de um magus do mesmo nível. Para Leylin, sua vantagem pessoal tornava mais adequado para ele seguir o caminho de um feiticeiro. Depois que ele terminou de meditar, Leylin se levantou e saiu da tenda. Um lupino sentado, que estava deitado ao lado da tenda de Leylin, choramingou, erguendo levemente sua alta estatura. Coma isso! Leylin pegou um grande bacalhau azul do saco e alimentou o lobo. O lobo lupino sentado rosnou de excitação e ergueu a língua vermelha gigante que tinha musgo branco para roer o peixe. Quando a língua passou pela mão direita de Leylin, ele sentiu uma sensação quente e úmida. Embora o lobo pudesse caçar sua própria comida, apenas tipos específicos de alimentos poderiam acompanhar sua ingestão diária como um fardo de carga. Olá, Lancey! A tenda ao lado de Leylin se abriu e uma figura provocante e reveladora saiu. Leylin esfregou o nariz enquanto cumprimentava. Durante a alocação, ele foi designado para ser um par com essa mulher. Você está aqui para alimentar os lobos também. Lancey assentiu com a cabeça, enquanto pegava um pouco de bacalhau para alimentar o lobo ao lado dela. Cada movimento dessa mulher tinha uma sensação de solidão por trás disso. Leylin achava que aquela era uma mulher com uma história para contar. Claro, todos os mágicos que queriam viajar pelo Grande Canyon Margaret tinham uma história por trás deles. Embora Leylin não soubesse por que essa mulher magus queria fugir para o domínio dos magos da luz, ele era sensato o suficiente para não perguntar. Ouço. Eu ouço o leve hino do vento. Veja.
As nuvens brancas que estão flutuando livremente nos céus neste momento, uma pedra ao lado dos dois tremeu. Um sprite, que era totalmente marrom e estava usando uma fantasia escocesa, de repente emergiu e tocou sua harpa enquanto cantava. Olhando para o sprite do tamanho de uma rocha, Lancey cobriu a boca quando ela engasgou. É o cantor de Brawlstone. Ouvi dizer que eles foram extintos. Eu nunca pensei que veriam aqui. Antes que Leylin pudesse falar, o velho líder Gezer saiu da tenda, enquanto exclamava em admiração quando viu o duende tocando em cima de uma pedra. Brawlstone Cinder. Leylin lembrou os dados sobre essas criaturas. Parece ser uma das criaturas que possuem habilidades misteriosas, mas não tem muita força de ataque. Que criaturas adoráveis! As estrelas parecem brilhar nos olhos de Lancey, e ela não pôde resistir à tentação de tentar tocá-las. As ondas de energia que eles emitem são tão fracas que eu me pergunto como elas sobreviveram até agora. Deixe-me capturá-los, e lentamente, conduzir minha pesquisa. Um homem grande que ouviu a brincadeira saiu com uma expressão desdenhosa. *HU seguindo sua exigência, uma camada de pele de pedra apareceu em suas mãos quando ele tentou agarrar o sprite. Você, pare! Lancey franziu a testa, mas suas palavras obviamente não tiveram muito efeito. O grande homem nem parou e imediatamente agarrou o cantor de Brawlstone. O duende olhou fixamente, antes de gritar e se transformar em pontos de luz amarelados, que desapareceram nas mãos do sujeito grande. Isso, o que aconteceu? O cantor de Brawlstone é uma criatura que é naturalmente formada a partir da natureza. Eles são capazes de se harmonizar com as partículas de energia da Terra no ar. Os magos que não têm uma conversão de essência elementar de 80% ou acima, não seriam capazes de tocá-los. O velho líder disse. Além disso, eles são realmente tímidos. Depois de se assustar com você, eles nunca mais voltarão. Acrescentou Leylin. Ao ouvir o que Leylin disse, o velho ficou surpreso ao olhar para Leylin. Não posso acreditar que você realmente conheça essa informação, que foi negligenciada por muitos. Eu acabei de passar por isso enquanto lia um compêndio antigo. Respondeu Leylin modestamente. Neste momento, a discussão havia despertado a curiosidade dos outros magos do acampamento e os trouxe para cá. Ainda há um pouco mais. Leylin olhou para o cara enorme com um olhar lamentável. Diz a lenda que aqueles que foram tocados por um Brawlstone Singer, independentemente do se *, engravidam.